Olá pessoal, tudo bem? Sou Cristiano Aires, diretor de engenharia da Frigocenter, e esse é o canal Frisando. Bem-vindos ao quarto vídeo da série sobre fluidos refrigerantes, onde nós vamos abordar um pouco sobre ODP e GWP, o que eles são. Bom, para a gente explicar um pouco mais sobre o ODP e o GWP, que são dois índices importantes na refrigeração, a gente tem que entender um pouco mais sobre a diferença entre destruição da camada de ozônio e contribuição com efeito estufa, que são duas coisas distintas, e cada um desses índices trata de uma coisa diferente. O primeiro deles é a destruição da camada de ozônio. Na estratosfera, entre 15 a 50 km de altitude, nós temos a camada de ozônio. Ela é uma camada protetora contra os raios solares UVB, que são nocivos aos seres vivos. Bom, no caso da camada de ozônio, o maior problema são os fluidos sintéticos que possuem cloro em sua composição. Basicamente os CFCs e os HCFCs, no caso o R22. Os CFCs eles já estão fora de utilização, porém o R22 ainda hoje é bastante comum. Esse cloro que tem na composição reage com as moléculas de ozônio, fazendo um buraco na camada de ozônio. Então, basicamente, hoje, todos os fluidos que têm cloro em sua composição, gradativamente eles devem deixar de existir. Por isso que o CFC e os HCFCs estão saindo de circulação. O R22 a gente ainda vê um pouco, mas cada vez menos. Bom, então entendido qual o problema com a camada de ozônio, nós temos um segundo problema, que é o efeito estufa. Nós temos uma camada de gases na atmosfera que ajudam a reter o calor. Nós recebemos calor do Sol, uma parte desse calor é refletida, a outra parte deve ficar aqui na Terra, e essa parte que é retida é através dessa camada de diversos gases que retém esse calor. Basicamente, nós temos vapor de água, metano, óxido nitroso, o CO2, que é o dióxido de carbono, entre outros gases. Entre os outros gases, nós temos os CFCs e os HCFCs. Todos esses gases, eles ajudam a reter o calor da Terra e isso é importante. Sem essa camada de gases, nós teremos a Terra 30 graus mais fria. Então, essa camada ela é importante para a gente. Porém, à medida que nós aumentamos a concentração de CFCs, HCFCs e os HCFCs, nós estamos aumentando a quantidade de gases que contribuem com o efeito estufa, atrapalhando esse equilíbrio entre o que é necessário e o que é em excesso. Então esse é o efeito estufa, que é algo diferente da destruição da camada de ozônio. Bom, então basicamente nós temos essas duas diferenças. A camada de ozônio serve para proteger a gente dos raios UVB, que são nocivos aos seres humanos, e o efeito estufa serve para manter a Terra aquecida, o que é bom. Porém, em excesso vai aumentando a temperatura da Terra, o que aí sim se torna um problema. Então o ODP e o GWP servem para mostrar o quanto esse fluido ajuda a destruir a camada de ozônio e a contribuir com o efeito estufa. Bom, então entendida a diferença entre destruição da camada de ozônio e contribuição com o efeito estufa, nós temos dois índices. Vamos falar primeiro do ODP. O ODP ele é relativo à destruição da camada de ozônio, o potencial desse gás a destruir a camada de ozônio. O pior gás que nós tivemos, ou que tinha o maior índice de destruição da camada de ozônio, eram os CFCs. Por exemplo, o índice do R12 era 1. Ele foi tomado como base por ser o pior deles. Se você já pegar, por exemplo, o R22, que é um HCFC, que é uma evolução onde diminuiu-se drasticamente o quanto ele contribuía com a destruição da camada de ozônio, porém ele ainda contribui. Então o índice do R12, que era um CFC, ele é 1, enquanto que o índice do R22, o ODP do R22, é 0,055, ou seja, 5,5% do que era os CFCs antigamente. Então já teve uma diminuição drástica, porém ainda existe esse valor. Os gases que são considerados ecológicos, esse índice tem que ser igual a 0, ou seja, eles não contribuem em nada com a destruição da camada de ozônio. Bom, o ODP, ultimamente ele é menos importante, uma vez que os CFCs já não estão mais em circulação, e o R22, que é um HCFC, ele também já está praticamente fora de circulação. A partir daí, nenhum outro gás possui o ODP, o índice ODP é igual a 0, porque eles não têm mais cloro e não destroem a camada de ozônio. O segundo índice, e esse sim é bastante importante, é o GWP, que é o coeficiente que mede o quanto esse gás contribui com o efeito estufa. Quanto mais alto, mais ele contribui com o efeito estufa. Então, pegando, por exemplo, o R404A, que é um HFC, ou seja, ele não tem mais cloro na sua composição, por isso o ODP dele é 0. Porém, o GWP dele é igual a 3.900. Mas o que significa esse 3.900? Significa que 1 kg de R404A que vaze para a atmosfera equivale a 3.900 kg de CO2 jogados para a atmosfera. Como a gente sabe, o CO2 é o principal gás que contribui com o efeito estufa. Então esse índice é tomado como base o CO2.
Quando a gente diz que o GWP do R404 é 3.900, significa que 1 kg de 404 equivale tanto quanto 3.900 kg de CO2 jogados na atmosfera. Então, o que a gente pode ver que os HFCs, por mais que eles não contribuem com a destruição da camada de ozônio, isso é bom, mas eles contribuem ainda muito com o aquecimento global. E isso que tem sido atacado cada vez mais. E esse GWP é bastante importante para a gente saber o quanto o gás é nocivo ou não para isso. Para se ter uma ideia, 3.900 kg de CO2 jogados na atmosfera é a mesma coisa que um carro em São Paulo demora 2 anos para jogar queimando combustível. Então você pode ver que não é pouca coisa. E a gente está falando de instalações aí que facilmente passam de 100 kg até 1 tonelada de R404. Então, em um vazamento, imagina só o quanto isso contribui para o efeito estufa. Bom, só pegando como base aí alguns fluidos, se a gente falar do antigo R22, um HCFC, o GWP dele é igual a 1.760, enquanto que o R404 a gente está falando de 3.900. Então, a gente vê o R404 é um gás considerado ecológico, porém ele tem um índice GWP bem mais alto do que o R22. Porém, nós temos outros exemplos de HFCs que não são a camada de ozônio e tem um GWP menor, como por exemplo o 134, que a gente está falando hoje aí na casa de 1.300. Então já é um índice bem menor. Os HFOs, que são uma evolução, como eu tinha dito, dos fluidos sintéticos, a gente já está falando de GWP na casa de 2, 3, às vezes até 1. Então dá para ver que é muito menor esse número. Enquanto que os fluidos naturais também estamos falando da mesma casa, no máximo 3 de GWP, o que é praticamente nulo. E vale a pena lembrar que quando a gente fala de fluido natural, ele não foi feito pelo homem, ele está presente na natureza. Então, quando nós falamos de utilizar CO2 como fluido refrigerante, nós só tiramos ele da atmosfera, colocamos ele em um sistema. Se ele vaza, ele só voltou para o equilíbrio natural dele. É diferente de você queimar combustível fóssil e estar gerando CO2, onde você está aumentando a concentração. Então, por isso que os fluidos naturais são uma ótima opção. Bom, pessoal, espero que tenha dado para entender um pouquinho sobre as diferenças de ODP, que é o índice de contribuição do fluido para a destruição da camada de ozônio, e o GWP, que é a contribuição para o efeito estufa. Nos próximos vídeos a gente vai abordar um pouquinho mais sobre fluidos refrigerantes. Espero que tenham gostado do nosso canal. Então se inscrevam aí, curtam, compartilhem e até o próximo.